das nossas palestras que aconteceram, essas palestras de férias. E a partir da semana que vem continuam os cursos. Curso básico, Mediúnico 1, Mediúnico 2, Aprendiz 1 e Aprendiz 2. Então nós esperamos todos vocês. E quem não faz o curso, né, a gente começa pelo curso básico, vocês podem vir para assistir uma aula, sem compromisso. Vocês estão convidados também. E se vocês também quiserem, a partir do ano que vem, vocês podem participar e ser ali contínuo, tá? Para depois vocês começarem o Mediúnico 1, Mediúnico 2 e assim por diante, tá bom? Boa noite. Também eu queria avisá-los que as palestras, elas estão sendo filmadas e nós temos um canal no YouTube, tá? Nós temos uma página também no Facebook. Depois eu passo para vocês, acho que a maioria tem, né? Aqui não tem? Aí vocês podem acessar o link. Depois eu vou passar mais uma vez o link do YouTube para vocês assistirem a palestra, tá bom? É bem interessante, né? Quanto mais a gente assiste, mais a gente aprende e mais coisas diferentes a gente vai visualizando, a gente vai tendo um entendimento muito maior, tá bom? Então é isso. Então, vamos dando início a mais uma palestra, fechando os nossos olhos, abrindo o nosso coração. E vamos, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Pai Criador, esse Pai de amor e de bondade, que nos deu a vida, que nos deu um presente maravilhoso, que é a lei da reencarnação, onde nós podemos evoluir espiritualmente para atingir o grau de evolução no qual nós podemos nos tornarmos espíritos perfectíveis. Vamos sentindo a presença do nosso Mestre amado, o nosso Mestre de amor e de bondade, o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso modelo e guia de conduta moral. Esse nosso Mestre que veio nos ensinar e que nos ensina até hoje a lei do amor. Essa centelha divina que está presente em todos nós e que cabe a nós deixarmos essa centelha se expandir, para que possamos nos tornar espíritos cada vez melhores. E junto de Jesus também, vamos agradecendo a espiritualidade maior que já nos dedicou neste trabalho de limpeza, onde já se faz aqui presente, para que possamos nos sentir revigorados, para que nos podemos sentir serenos e para que possamos assimilar melhor as leis divinas, para que possamos assimilar melhor essas leis benditas, imutáveis, que só nos faz com que nós evoluamos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos pedindo para que a Alice faça a leitura hoje. Mais uma vez, boa noite a todos. Livro Fonte Viva, do Francisco Cândido Xavier, a lição 169, Busquemos a Eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não te deixeis abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade.
Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda-se que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim, como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha essencial para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senilitude, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Nossa, né? Hoje eu estava me sentindo velha demais para ir trabalhar. Falei, gente, passei do peso passei da idade do peso, como diz meu amigo Juvenal. Quero mais, sabe? Aquela coisa que tem dia que a gente acorda e não quer sair da cama, né? E a lição veio bem a calhar, porque o que é uma eternidade diante do Espírito? Nós somos imortais, né, gente? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um tiquinho nesta encarnação, nessa nossa jornada, né? E a gente está aqui para aprender, para aprimorar os nossos conhecimentos. Então, não importa o peso que a gente acha estar carregando, né? Às vezes a carcaça está velha e a gente precisa, quando ficar velho, a gente precisa deixar ela para trás mesmo, né? Mas, dependendo de como a gente atravessar a nossa encarnação, o quanto a gente buscar aprender, o espírito vai estar mais jovem, mais enriquecido de conhecimento e mais próximo daquilo que nós buscamos, que é a nossa evolução, né? Nós imaginamos Cristo tão distante de nós, mas nós podemos chegar no Cristo que nós conhecemos, que hoje com certeza ele está além, né, disso tudo. Mas esse Cristo que nós conhecemos, podemos chegar até ele. Basta o nosso esforço. E o fato de vocês estarem aqui, né, nessa noite, segunda-feira, depois do trabalho, a gente sabe que não é fácil para nós, mas isso já é um grande passo. A busca do conhecimento nos faz refletir, nos faz melhorar. Isso ninguém pode tirar de nós, por mais que queiram. Ninguém pode tirar a nossa vontade, o nosso querer aprender, o nosso querer buscar. Então não importa o corpo físico. O que importa é o espírito que somos nós. Essa vestimenta, ela pode envelhecer, né? E nós vamos ter que deixá-la aqui. Ela faz parte do planeta, faz parte da vida orgânica aqui do planeta. Mas nós, né, o espírito, vamos nós para a erraticidade, vamos aprender mais e vamos continuar a nossa jornada. Tá bom? Então vamos envolver a graça. Jesus te ilumina, que os amigos espirituais te envolvam em amigos e práticos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre. Nós vamos falar hoje sobre o sistema nervoso, a mediunidade. Eu não tenho a pretensão aqui de esmiuçar todos os órgãos, todos os sistemas que estão todos entrelaçados, até porque eu não tenho formação médica, fisiologista, fisiatra, mas nós vamos passar por alguns trechos, por algumas abordagens, para nós termos conhecimento, entendimento, como é que o nosso corpo sofre esse processo
das intervenções, dessas interações, e sabermos que o nosso corpo é fantástico, é uma máquina maravilhosa. Não há igual máquina no mundo feita por nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? Que é um veículo para nós caminharmos aqui nesse plano terrestre. E é necessário então que haja essa conformação com todos esses músculos, feixes, nervos, plexos, glândulas, células. Tudo está interlaçado, tudo está conjugado. E as respostas, elas vão vir de acordo com o quê? Com os nossos pensamentos. E de onde vem nosso pensamento? É do cérebro? O nosso pensamento vem do espírito, né? Na verdade, nós somos espírito. E esse veículo aqui carnal é o veículo desse espírito. E, consequentemente, ele também tem um corpo perispiritual. Nós vamos passar por tudo isso, tá? Dentro desses slides, para nós entendermos esse processo, como é que se dá aqui nesse plano terrestre. Ontem eu estava ansioso, né? Tenso, pela manhã. Aí eu comecei a pensar, por que estou assim, né? Bom, já tomei café, porque eu tenho muita fome quando acordo pela manhã, então café eu já tomei, então não é isso. Opa, será que a palestra de amanhã deve ser isso? Eu costumo fazer caminhadas há semanas, né? E aí, aos finais de semana, nem sempre. Aí falei para a Isildinha, a esposa, vamos fazer uma caminhada até a feira? A gente vai e volta, eu moro aqui no Portal, a feira é ali na Laranjeiras. Dá mais ou menos 3 quilômetros para ir, 3 para voltar, enfim. E aí a gente começa a observar o nosso corpo, né? Como é que é, né? O que acontece quando a gente faz caminhada, exercícios, né? A gente, uma glândula chamada hipófise, ela despeja na nossa corrente sanguínea as endorfinas, as serotoninas, e faz com que nós sintamos o quê? Felizes, né? Com bem-estar. Quando eu voltei da caminhada, ela perguntou, melhorou? Melhorei. Né? E aí, para nós pensarmos, é para nós refletirmos, né? Sobre os nossos pensamentos. Imagine quem tem problemas de depressão, né? É muito comum nesse tempo frio, né, as pessoas ficarem tristes, ficarem acuadas, né? Faz com que o quê? Todo o sistema orgânico dela, as glândulas, tenham um funcionamento desequilibrado, né? Então, se ela buscar atividades que faz com que elas se alimentem desse processo com pensamentos positivos, né? E glandularmente falando, elas vão alimentar, despejar essa corrente, na corrente sanguínea, esses hormônios restauradores, ela vai ficar bem, né? E é muito comum nesses países frios um alto índice de suicídios, que é justamente por isso. Então, por mais que haja uma situação econômica, financeira favorável, as pessoas ficam tristes, né? Porque o tempo, as intempéries, elas fazem com que nós modifiquemos. E é para isso que a gente precisa sempre, né? Como foi nos ensinado por nosso Mestre Jesus: orai e vigiai. Vigiai nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, sabemos que é energia, e essa energia que vai fazer com que nós criamos esse campo de proteção, um campo áurico ao nosso redor, e vamos atrair os nossos irmãos benfazejos, superiores. Nós vamos estar o quê? Receptivos a eles nas suas intuições, na sua condução, e vamos melhorar a nossa vida como um todo. A casa espírita, nesse processo todo, é de suma importância, porque há casos que ela chega de tal forma que não é simplesmente uma disfunção orgânica. Ela passa a ser dada a influência mais forte, mais pesada, se é assim que se pode se dizer, ela
tem uma atração de amigos que estão naquela vibração que nós estamos, de tristeza, de mau humor. E aí que nós viemos aqui na casa espírita em diversas condições, né? Ou vem pela dor, ou vem pelo amor, mas em diversas condições, e através do evangelho que nós ouvimos, nós vamos nos fortalecendo. Através das aplicações dos passes, nós vamos melhorando, né? Porque esses passes vão atingir o que? O nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Onde estão o quê? Nossos centros de forças, que estão ligados com o quê? Com os nossos plexos. E esses plexos estão ligados aos nossos órgãos, nossas glândulas, e vai fazer com que toda essa harmonia do nosso corpo ele fique de tal forma que a gente se sinta melhor. Então acho que todo mundo que passou dentro da casa espírita sentiu essa diferença, né? Seja ela física, seja ela moral, seja ela mental, de uma forma geral. Não é mesmo? Então a consulta foi feita para esses livros, né? Livros espíritos, livros médios, a Gênese, obras póstumas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o sistema nervoso, a mediunidade, que dá o nome a essa palestra. Esse Arilex, ele foi um diretor da Federação Espírita do Estado de São Paulo, já é falecido. Foi um médico, tá? Então, muitas informações também obtive através desse livro. E nos livros de André Luiz, tá? Evolução em Dois Mundos, Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade no Mundo Maior e Missionários da Luz. Então, o André Luiz, até por ser médico, ele teve muitas possibilidades no plano espiritual de estar passando por estágios, vamos dizer assim, em casas espíritas, em situações que lhe trouxe entendimento de tudo que se passa dentro de uma casa espírita, dentro dos irmãos, né? Dentro dos médiuns, como que reagiam, como se comportavam. E ele é como se fosse um repórter, né? Escreveu livros fantásticos que nos dá luz ao nosso entendimento. Ele vem pegar essa parte mais da ciência, porque o Espiritismo ele é filosofia, ciência e religião. E a ciência é de suma importância, porque ela vem fazer valer todos aqueles ensinamentos, né? E vem comprovar os ensinamentos que foram feitos lá no passado. E muita coisa ainda não foi totalmente desvendada, mas hoje, graças a Deus, muitas universidades estão fazendo trabalhos fantásticos, sabe, como a aplicação dos passes, a universidade até fora do Brasil, fazendo grupos de orações, né? Tirando lá, colhendo o sangue das pessoas e vendo lá os células de imunidade antes e depois das orações, e foi comprovado que depois das orações, essas células da imunidade aumentaram. Então faz com que, né, tudo que está escrito aqui, que Jesus nos deixou, Kardec nos deixou através da codificação espírita, vão se esclarecendo, vão se confirmando, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso? E aí sobre a ciência, na Gênese, no capítulo 4, 39. Por guardar respeito aos textos sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar-se? Fora tão impossível isso, como impedir que a terra gire. As religiões, sejam quais forem, jamais ganhariam coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obras de Deus, não podem ser contrárias a religiões que baseiam na verdade. Lançar anátema ao progresso por atentatória à religião é lançá-lo à própria obra de Deus. É, ao demais, trabalho inútil. Portanto, porquanto nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de obstar a que a ciência avance e que a verdade abra caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Isso está lá em Gênesis. Por que foi colocado isso? Porque, é claro, toda a história da humanidade, ela foi compilada nos escritos, nas escrituras, só que com os entendimentos que aquelas pessoas tinham
da época. E muitas delas, é claro, não tinha o conhecimento da ciência como um todo, não sabia sobre os astros, sobre as constelações, não tinha um conhecimento de nada assim que hoje a ciência ela vai esclarecendo, né? Então Kardec coloca aí que a ciência é importante para quê? Para comprovar, né? Tudo aquilo que aconteceu, que aí, vamos dizer, dos ditos milagres, né? Hoje, dentro da casa espírita, nos nossos estudos, nós sabemos que não são milagres como se acreditavam, e sim tudo tem uma explicação. Até porque Jesus, ele nos disse, eu não vim mudar a lei. Ele veio seguir os profetas, tudo que existe aqui no plano terrestre, Jesus utilizou e manipulou essas energias para conseguir essas graças que a gente conseguiu ouvir ou ver através dos tempos. Agora, é claro, por que ele fazia isso? Porque era um espírito de altíssima grandeza. Então, ele tinha essa possibilidade. Imagine nós, né, que temos um cérebro com uma potência incrível, mas devemos usar quantos por cento? 10%? Quando muito? Né? Quando muito, usamos 10%. Jesus, com certeza, ele usava 100% daquele cérebro, e mais um pouco, não é? Então, ele tinha condições, né, e dessa visão que ele tinha, não só material e espiritual, de ver além do que nós vemos hoje. Mas não nos entristecemos, porque nós estamos a caminho. Nós estamos ainda buscando conhecimento. Se a gente for olhar para trás sempre, né, pegar o livro de história lá, o que nós éramos lá atrás, a gente mudou muito, a gente melhorou muito. Então, nós estamos no caminho certo. Nós vamos conseguir muito mais coisas. E Jesus nos disse, vocês podem fazer muito mais coisa que eu fiz, né? Fazer o que eu fiz ou muito mais. Porque nós somos espíritos o quê? Eternos, imortais. Então, nós temos toda a eternidade para buscarmos esses conhecimentos, esse melhoramento, né, enquanto espíritos que somos. Desculpe. Sistema nervoso. Classifica assim o critério funcional. Em sistema nervoso da vida de relação, o cérebro espinhal ou central, e o sistema nervoso da vida vegetativa, autônoma ou vago-simpática. Vamos adentrar. Encéfalo, medula, aqui o cérebro com as suas conformações, cerebelo, bulbo, ponte. Importante salientar, né? Na casa espírita, há passes, né, que nós envolvemos muito todo esse sistema aqui, né? E o bulbo, tá? No P1, P2, ok? É aquele passe que a gente, né, aplica no coronário e vamos descendo até lá no base, é isso? E o bulbo aqui, porque são regiões muito importantes para receberem energias para o restabelecimento do nosso corpo físico, ok? E é claro, como nós dissemos, essas energias elas vão adentrar no campo do nosso corpo perispiritual, consequentemente nos nossos centros de força, plexos nervosos que já ficam no nosso corpo físico e vão seguindo o seu rumo junto aos nossos órgãos, glândulas e assim por diante, ok? Vamos lá. Então, vamos classificando, né? O sistema nervoso de relação. Esta parte do complexo sistema nervoso do homem abrange o encéfalo, a medula, nervos e plexos. O encéfalo é tudo que está dentro do crânio ósseo. Seus órgãos mais importantes são o bulbo, a ponte, o cerebelo e o cérebro. O bulbo está entre o cérebro e a medula. Ele é uma sequência da medula, na altura da nuca. Nele se encontram os núcleos autônomos, que comandam a respiração, os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea. Um traumatismo que afete o bulbo leva à morte por parada cardíaca. Até lembrando, né,
como nós éramos ou somos ainda cruéis, como que se matavam ou ainda matam bois. Aquela marretada na nuca, não é isso? Exatamente o que. Além desses núcleos verdadeiros centros de comando, passam pelo bulbo fibras motoras que descem do cérebro, trazendo ordens para a contração dos músculos, bem como fibras sensitivas que vão da periferia para o cérebro, levando sensações de tato, dor, pressão, etc. O cerebelo é parecido com o cérebro, com dois hemisférios cerebelosos, em numerosas dobras, chamadas circunvoluções cerebelosas. Possui substância cinzenta por fora e substância branca por dentro, como o cérebro, né? Cabe salientar que as fibras vão dar origem aos nervos e por elas que passa o impulso nervoso. A principal função do cerebelo é a coordenação motora do corpo. É ele que comanda o equilíbrio em tarefa conjunta com o ouvido interno ou labirinto e o córtex cerebral. O córtex cerebral é aquela massa cinzenta. Lesões do cerebelo levam às perturbações na locomoção. Podemos citar as labirintites, em que as alterações do ouvido médio, a pessoa apresenta tontura giratória. Tem implicação do cerebelo esse tipo de complicação. Ponte ou protuberância. Fica à frente do cerebelo e é formada principalmente por fibras nervosas que vão de um hemisfério cerebelar ao outro e fibras que vão para o cérebro. Então, gente, por enquanto é coisa muito técnica, tá? Não tem como, tá? A gente vai chegar talvez numa parte mais light. O cérebro é parte importante do encéfalo, porque suas regiões estão ligadas às emoções, à aprendizagem, à linguagem, ao pensamento. Entre as numerosas partes que o compõem, as mais importantes são os hemisférios cerebrais, o tálamo e o hipotálamo. O André Luiz cita muito sobre o tálamo e o hipotálamo nos seus livros, tá? O cérebro é formado por dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, que preenche a totalidade do crânio. Ele é dividido com lobos frontais, temporais, que é da lateral, e occipital, atrás. Tá? Por que tem que saber disso? Porque de acordo com a lesão, com o tipo de problema que você pode ter, vai te afetar alguma parte do seu corpo físico, né? Quem sofre um ABC, por exemplo, uma hemiplegia, né? Então ele vai paralisar uma parte do corpo, totalmente, tá? Então é uma parte específica do cérebro que faz com que aconteça isso. O tálamo. Já no século passado, Henry Reed relacionava o tálamo com as reações afetivas, o que foi confirmado por estudos posteriores. Podemos dizer que ele confere a tonalidade emocional às reações orgânicas, é selecionador das recepções sensitivas. Então, tudo que o corpo ele sente, ele reage de alguma forma. São as reações aferentes e eferentes. Aferente é como o corpo sente aquela influência externa. E eferente é como ele vai reagir. Conforme for essa sensação que vier de fora, ele vai pedir ajuda para quem? Ou por uma glândula específica que ela vai dar um sinal. Tá? Por exemplo, nós estamos numa questão aí de fuga, de agressão, enfim. Aí você precisa ter rapidez no seu raciocínio, ou você precisa fugir, correr. O que acontece? É despejar adrenalina. Né? Não sei se alguém já passou por isso. Eu, quando era moleque, a gente pulava um muro para jogar bola e não podia, né? Eram os muros que, olha, a gente tinha que fazer cadeirinha para subir o muro para pular na quadra, né? Aí vinha o guarda para pegar nós lá, nossa, aí subia num pulo só. O que é isso, né? É adrenalina, porque aí você faz com que você faz coisas, né? E há casos tão mais importantes, é aquela mãe que viu uma criança, o seu filho, embaixo do carro e pegou e levantou aquele carro. O que aconteceu? É Hulk? Não. Né? Ali é a questão dos hormônios que fizeram com que despejasse esses hormônios na sua corrente sanguínea
e desse resposta nos seus músculos, para que ela tivesse essa resposta imediata para socorrer aquele caso em questão. Fica situado na parte inferior do cérebro, próximo à glândula hipófise. Exerce o controle primário das funções autônomas. A temperatura do corpo depende do hipotálamo. Quando o corpo precisa receber calor, o hipotálamo determina uma dilatação dos vasos sanguíneos, faz aumentar a quantidade de suor e apressa a respiração. É centro nervoso importante como regulador da secreção das glândulas endócrinas, controla o metabolismo, conjunto de trocas pelas quais o organismo absorve os alimentos, as sensações de fome e sede dele depende. Ambos fazem parte do diencéfalo, que é uma parte do cérebro que tem lá o tálamo e o hipotálamo, bem no centro geográfico do cérebro. E aí vamos ver. Então lá o tálamo, hipotálamo, tá? O córtex cerebral, que é a massa cinza. Aqui está a pineal, o epífise. O diencéfalo ele é dividido em tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. A glândula pineal, localizada no epitálamo, é a secretora do hormônio melatonina. Funciona como conexão do sistema límbico, emoções, a outras áreas do cérebro. O tálamo recebe informações sensoriais do corpo e as repassa para o córtex cerebral. Este envia informações motoras para o tálamo e posteriormente são distribuídas pelo corpo. Hipotálamo liga-se com o sistema límbico, sistema nervoso, sistema endócrino, controlando a maioria das funções vegetativas, endócrinas, comportamentais e emocionais do corpo. Está relacionado com a hipófise, que é a pituitária, no comando das atividades. Como o espírito age? Está lá no mecanismo da mediunidade de André Luiz, Chico Xavier, psicografou. Atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmite quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos de visão profunda, localizados no diencéfalo. Tá? Está aqui o diencéfalo, tálamo, hipotálamo. Ok? Está claro? Medula. É abaixo do bulbo, situado fora do crânio e alojado dentro da coluna vertebral. E vamos encontrar a medula raquidiana ou nervosa. A função da medula consiste em conduzir os impulsos provenientes do cérebro, bem como os impulsos a ele dirigidos. O controle dos movimentos do corpo é exercido pelo cérebro, através das fibras nele nascidas e que depois percorrem a medula, indo formar os nervos. Ela pode também, sem interferência do cérebro e da vontade, responder aos estímulos, nos chamados reflexos simples. Exemplo, ao sentir uma picada no pé, você vai levantar automaticamente, não precisa você pensar muito. Ou, de repente, você está numa superfície quente, você já vai ter uma resposta de reflexo para tirar aquela mão, para você não se queimar, né? E a medula, é claro, ela é de suma importância, como tudo é importante dentro do corpo humano. Agora, a medula, ela está todas as ramificações dos nervos e que controlam todo o nosso processo vegetativo, né, do nosso organismo, o funcionamento do nosso organismo. Tantas pessoas aí que têm lesões na medula, de acordo com a região que ela vai ter essa lesão na medula, ela vai ficar, paraplégica, vai ficar com diversas dificuldades, inclusive fazendo com que aquela região onde sofreu a lesão não vai ter o funcionamento correto de algum órgão, né? Por exemplo, a lombar lá, T3, eu falo isso porque na minha família tem uma pessoa assim. O que aconteceu? Ela sofreu um processo de infecção de ordem viral. Então fez uma lesão na medula, na parte da T3. É T3, né? É T3, isso. E aí toda aquela região lá que controla o quê?
intestino, sistema urinário, ele para de funcionar de uma forma autônoma. Por quê? Ali existe nervo, ramificações, plexos que estão interligados e vai fazer com que a pessoa não tenha mais condições de movimentação, né? Agora, por que está falando tudo isso, né? Nós estamos numa casa espírita, nós estamos... O que é a casa espírita? Nós viemos para melhorar a nossa condição moral, a nossa reforma íntima, né? Mas também nós vamos fazer o nosso melhoramento, o nosso corpo físico. Tudo isso tem a ver, porque na medida que nós viemos na casa espírita e vamos mudando o nosso processo de pensamento, vamos tendo pensamentos mais elevados, mais edificantes, e recebendo também a ajuda dos passes espirituais, nós vamos ter a ajuda dos nossos irmãos e vamos ter a nossa saúde restaurada, a nossa saúde equilibrada. Agora também não adianta a gente só ir numa casa espírita pensando só em tomar o passe que acha que está tudo certo. Não, porque ele tem prazo de validade, né? Porque quando você recebe esse choque magnético, vamos falar assim, você vai ter toda a revitalização do seu corpo físico e espiritual. Só que você precisa manter o quê? Manter esse equilíbrio. E nós mantemos o equilíbrio com os nossos pensamentos. Se a gente sai da casa espírita, tudo bem, e lá ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, nós vamos voltar do mesmo lugar, né? É até aquela historinha, né, daquele cachorrinho poodle bonitinho que você coloca lá para dar banho, fica branquinho com lacinho, aí ele corre lá e vai na lama de novo, né? É uma brincadeira, mas é verdade, porque quantos e quantos de nós, né, já viemos na casa espírita por diversas vezes. Viemos, ficamos um tempo, saímos, viemos, ficamos um tempo saindo, e a gente, né, o que a gente quer? O que a gente precisa mudar esse processo? Porque se a gente não mudar esse processo dos nossos pensamentos, a gente não consegue avançar. A gente precisa mudar nossos pensamentos, esse padrão de pensamento. E é aí que nós vamos ter a condição melhor de verificar, de sentir a presença dos nossos amigos espirituais a nos ajudar, a nos intuir, a nos dar caminhos, né, através da intuição, né, de todas as formas, de todas as maneiras, para que a gente possa melhorar. E aí, voltando, né, naquele processo da medula, no sensor, né, do fogo, por exemplo, né, ela percebe e dá a resposta ao cérebro para você imediatamente movimentar essa mão. E tantas outras respostas nos diversos órgãos que nós temos. Tudo controlado pelo cérebro, só que tem o piloto do cérebro, que é o espírito. Lembrando sempre disso. Quem está no comando é o espírito. Nós falamos ali do sistema límbico. O sistema límbico também, claro, todos os sistemas são interligados, endócrino, enfim, ligado ao sistema nervoso. E aí só um slide para nós verificarmos como se dá esse processo também, né? Então, o evento é captado pela retina, tato, audição, olfato. Nos diversos sentidos que nós temos, né? Segue para o tálamo, né? Tálamo. E é traduzido pela linguagem do cérebro, onde são acionadas as referências, cor, textura, forma, etc., que já tem um significado formal anterior, fragmentos de informações. Esses fragmentos seguem para o córtex visual e são traduzidos em imagens. A imagem decodificada segue para o córtex, para ser elaborada. Daí para o hipotálamo e seguir naturalmente para a hipófise e suprarrenais, se espalhando através dos hormônios para o resto do corpo. Mas caso haja uma informação de urgência,
ela vazará inconscientemente e seguirá diretamente para a amígdala. A amígdala é com o cérebro, então não é a amígdala da... Tá? É outro órgãozinho aqui, está bem aqui dentro do cérebro. Que soará um alarme e enviará à hipófise as informações para uma reação emocional rápida. A amígdala aciona a hipófise diretamente, que dispara as secreções hormonais e mobiliza os centros do movimento, além da produção de adrenalina ou cortisol pelas suprarrenais, dependendo da interpretação inconsciente da mensagem. É uma máquina fantástica, não é isso? É uma máquina fantástica. Os nervos são formados por prolongamentos das células nervosas, chamadas de axônios. Os conjuntos de axônios formam as fibras nervosas e os nervos. Os núcleos dos quais partem axônios ficam na substância cinzenta do cérebro, do bulbo e da medula. Existem nervos motores, sensitivos e mistos. Os nervos compõem dois grandes grupos, os cranianos e os raquidianos. Os cranianos são assim chamados por nascerem dos órgãos nervosos, situados dentro do crânio. São em número de 12 pares: olfativo, óptico, motor ocular, comum, patético, trigênico, motor ocular, externo, facial, auditivo, glossofaríngeo, vago ou pneumogástrico, espinhal e hipogrosso. Cabe salientar o vago sendo o mais importante dos nervos cranianos, cujo trajeto se dá dentro do tórax. Ramos para o coração, para os pulmões e para o esôfago. No abdômen, ramos para o estômago, fígado e plexo solar. Embora sendo nervo craniano, o vago pertence também ao sistema nervoso autônomo. Os nervos raquidianos abrangem 8 pares de ramos cervicais, 12 pares dorsais. Eu vou pular isso aqui porque tem aqui, ó, tá? Então essa é a conformação, né, dos nervos, né, desde aqui ligando ao cérebro, encéfalo, e são espalhados nas diversas regiões. Tá? E aí entramos nos plexos. Né? Esses plexos eles estão no corpo físico. Tá? É um emaranhado de nervos, é um emaranhado de fibras nervosas, e eles têm um campo elétrico. Assim como todo o nosso corpo, partindo do cérebro, tem campos elétricos, né? Através das sinapses que vão dando prosseguimento aos nervos, aos axônios. Porque nós somos uma máquina, e todos nós somos é como se nós fôssemos um ser todo eletrificado, eletrônico, né? E cada pontinha ali está ligada, né? E se você tirar uma pontinha dali, alguma coisa não vai estar bem conosco. Então tudo está interligado. E esses plexos, eles estão ligados, que a gente vai chegar lá, nos centros nervosos. Né? Os centros nervosos estão dentro do corpo espiritual ou perispírito. Né? E que nós captamos nos centros nervosos, que estão localizados em pontos chaves, em pontos... São vários centros nervosos, os principais são 7, e a gente capta da onde? Da respiração, da alimentação, das energias cósmicas, telúricas, dos nossos pensamentos, e eles vão o quê? Penetrar de uma forma nos nossos plexos, e esses plexos vão também irrigar, eles vão energizar toda a parte dos órgãos que eles fazem parte, ok? Então, situados no corpo físico, são aglomerados de nervos e gânglios do sistema vago simpático, sistema nervoso. Regulam a vida vegetativa do corpo. Então, alguns plexos, tá? São vários plexos, tá bom? Tem alguns principais. São vários plexos ligados aos centros de força. Sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ou da vida vegetativa forma 2 longos cordões. O sistema nervoso autônomo ou da vida vegetativa é que controla a respiração, batimentos cardíacos. Imagina se a gente tivesse que pensar para bater o coração, tivesse que pensar para respirar. E quando estivesse dormindo, ele morria, né? Ou desencarnava, não morria.
Né? Então, ele funciona independente da nossa vontade. Então, esses cordões são interrompidos por pequenos nódulos chamados gânglios simpáticos. Seus ramos dirigem-se às vísceras, vasos sanguíneos e gânglios. Os ramos do simpático se entrelaçam no abdômen, atrás do estômago e do fígado, formando o plexo solar. Essa região aqui, tá? Plexo solar. Esse plexo envia nervos à maior parte das vísceras do abdômen, formando 12 plexos secundários. Além do plexo solar, fazem parte do sistema nervoso autônomo os plexos cardíaco, longo, aórtico e hipogástrico e carotídeo. O sistema nervoso autônomo comanda o funcionamento das vísceras, dos vasos sanguíneos, artérias, veias, arteríolas e das glândulas, agindo em estreita conexão com o vago parasimpático. Funcionam em antagonismo. Exemplo, na pupila dos olhos, o parasimpático faz com que ela se contraia. E se estreite, o simpático faz com que ela se dilate. A pupila dilata quando olhamos objetos situados perto de nós, né? É o meu caso, assim, que eu tenho que de óculos de perto, tenho que ficar de lado, né? Sistema nervoso de emoções e automatismo. Certas emoções produzem vasoconstrição, né? Diminuição dos vasos sanguíneos, né? Isso é a diminuição do calibre dos vasos sanguíneos, com menor afluxo de sangue à região do rosto, ficando a pele pálida, ao contrário, ficando rubra, né? E consequentemente fica a face vermelha no caso do afluxo maior de sangue. Nos estados de agressividade, ódio, há essa característica mostrando assim a influência da mente sobre o corpo. Lembra que nós falamos lá dos pensamentos, né? Se você começar a mudar seu padrão de pensamento, automaticamente você traz benefícios para o seu corpo físico e espiritual. Então, o pensamento é a chave de tudo. E quem pensa? O espírito, né? Ademais, o vago é excitador do estômago e frenador do coração. Ou seja, diminui a frequência dos batimentos cardíacos e no estômago faz aumentar a secreção do ácido clorídrico, produzindo hiperacidez, o que predispõe à formação de úlceras do estômago e do edema, né? As pessoas que são nervosas, que são ansiosas, que são tensas, acabam despejando, né, esses hormônios de uma forma desenfreada no organismo, trazendo toda a sorte de desequilíbrio no nosso corpo físico. As emoções estimulando o vago são consideradas, por isso, uma das principais causas dessas úlceras. Também as emoções trazem do vago simpático aumentam a secreção das glândulas sudoríparas produtoras do suor, principalmente na região das axilas, ou também na diminuição da secreção das glândulas salivares, levando a pessoa a ficar com a boca seca. E no meu caso agora, com a boca seca. É meu corpo uma resposta. Vou pegar mais água aí. Salienta-se o nervo vago, né, como frenador do coração, de modo que uma descarga vagal, violenta, pode determinar a parada cardíaca e morte. Isso acontece muito naquele golpe baixo dos boxeadores, né? Então, tem golpes que o juiz está lá para não permitir. É um golpe baixo que a pessoa pode levar à parada cardíaca, atingindo esse nervo vago. Está ele aí, né? Claro, isso aí é uma coisa que não dá para a gente gravar, isso aí é para ter ideia do funcionamento do nosso sistema nervoso, tá? Não tem como a gente, né, sair daqui sabendo tudo o que acontece ipsis literis, né? Então, já pensaram, cada passo que nós darmos, nós temos que pensar em cada contração muscular, né? Fica difícil, né? Opa, eu tenho que dar um passo aqui, eu tenho que pensar, tá? Acontecia muito isso quando a gente estava aprendendo a dirigir, né? A gente tinha que olhar lá. E o pé tem que ser, né?
sincrônico, né? Assim, então enrosca, enfim, o carro morre e assim por diante, né? Só que, na medida que a gente vai aprendendo, você faz isso, você nem percebe que está fazendo. Você está mudando a marcha, você está lá, de boa lá, tá mudando, você nem percebeu que está mudando a marcha, né? Então esse processo de automatização é importante para o nosso corpo, né? Então o Espírito nos dá essa possibilidade para esse veículo físico, né? Para que possa não ter tanto descarrego de energias, né? Então que a gente possa fazer isso de uma forma mais automática, algumas coisas. Glândulas são órgãos formados por tecidos especializados que produzem ou secretam substâncias indispensáveis à harmonia do corpo. Há dois tipos de glândulas. Um desses tipos possui dutos ou canais através dos quais passa a secreção. São as glândulas endócrinas e exócrinas, né? A endócrina, ela despeja hormônios no nosso organismo, de uma forma salutar ou não, né? E a exócrina as glândulas sudoríparas, lágrimas, todas as que excretam, né, hormônios das demais glândulas, tá bom? Lacrimais, sebáceas, fígado, tá bom? Então vem do grego, né? Endo, dentro, e crino, eu separo. Então é todo um processo que o corpo físico necessita que essa glândula vá na medida certa para cada órgão, para que tudo fique de uma forma harmoniosa. Porque se há um descontrole, o que vai nos causar? Patologias, né? Então nós temos que ocorrer o quê? No médico, né? E consequente no médico também nós temos que ir na religião, seja ela espírita ou qualquer outra denominação, porque a gente vai mudar mais uma vez os nossos pensamentos, vamos verificar como está a nossa reforma íntima, nossa condução moral. É assim que a gente vai mudando todo o nosso aspecto desse homem dimensional, né? Nós não somos só físico, nós somos espírito. Então nós precisamos cuidar de ambos, porque um depende do outro para estar aqui, né? Na verdade nós somos espírito. Esse veículo precisa estar em perfeitas condições, tal como um carro que tem dificuldades, né? De repente você não liga para o carro, você só coloca combustível e sai. Aí você não vê se tem água, você não vê lá se tem lá óleo, e você sai para dirigir. O que acontece? Começa a enfumaçar, começa a quebrar. É o nosso corpo físico, né? É o nosso corpo físico, que é o veículo do espírito. E aí as glândulas endócrinas são e exócrinas, né? Salivares, onde produz, são mamárias, sudoríparas, sebáceas, né? Algumas glândulas especializadas que produzem os hormônios necessários, tal como o ovário nas mulheres, o testículo nos homens. Tudo é necessário para esse corpo ter essa condição normal de vida, né? Para que esse espírito possa dar cabo à missão que ele veio aqui nesse plano terrestre. Porque se ele não tiver um corpo adequado, né, há de admirar essas pessoas que vêm com um veículo meio quebrado, né, de uma forma de se expressar, mas se superam, né? Fazem coisas para nós nos envergonharmos, né? Pessoas que às vezes não têm braços, não têm pernas, aí você vê a pessoa fazendo coisas lá que não enxergam, né? Eu tive uma experiência dessa muitos anos atrás, lá na Estação da Luz, era de noite, estava fazendo um curso, estava meio bravo porque estava com fome, né? Estava frio, o trem não vinha, né? Aí vi um barulho de um rapaz, aí eu olhei para trás, estava numa carrinho de rolemã, ele não tinha braço, ele não tinha perna, e aí outras pessoas se aglomeraram junto com ele, e aí comecei a analisar quem era ele, né? Ele era o dono dos produtos
que os vendedores vendiam dentro do trem. Aí o que ele fazia? Eu sei que ele pegou aqui, ó, com os cotoquinhos dele, ele contava o dinheiro e dava. Eu não sei como ele fazia, que habilidade. Eu com as mãos não teria aquela habilidade que ele tem. E fazia isso. Mas que a espiritualidade ele mostra a todo momento, né, o que a gente precisa aprender, né? Eu falei para mim mesmo, ai, eu sou um, né? A gente não pode reclamar da vida. A gente tem tudo, né? A gente reclama. Quantas pessoas se superam? Os paralímpicos aí, o que eles fazem? Né? Eles nadam muito melhor que nós que temos braços e pernas, né? Ganham prêmios, ganham campeonatos, eles se superam. Então é importante que a gente reflita sobre tudo isso, né? A oportunidade que nós temos nessa vida, né? E a gente não sabe quantos anos que foi nos concedido, 50, 60, 80, e a gente às vezes passa ao largo, né? A gente, né, perde muito tempo com reclamações, perde muito tempo com picuinhas, perde muito tempo lidando com coisas que não edificam a nada, né? Nem o nosso corpo físico, nem o espírito, muito menos. E aí, né, a gente chega do outro lado, opa, e aí? Fez toda a lição de casa? Não. Olha a vergonha que a gente vai sentir, não é? Então é importante que a gente reflita sobre essas condições de nós estamos aqui de viajantes, né? Estamos de passagem, né, com algumas tarefas a serem realizadas e depois a gente vai para casa, a gente volta, vai pegar outras tarefas e passa muito rápido, a gente não vê, né? A barba começa a branquear, o cabelo começa a rarear, né? E aí a gente vai embora, não tem mais jeito, não tem mais chance de voltar. Tem chance de voltar, mas vai saber quanto tempo. Nós somos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes aqui no planeta Terra. Tem mais 4 ou 5 bilhões de desencarnados aqui no entorno do globo terrestre. Todos querendo vir para cá. E a gente perdendo tempo muitas vezes, né? Querendo um espacinho, um lugarzinho para eles recuperarem algumas coisas que eles não conseguiram fazer. Então, o que a gente possa fazer com bastante intensidade, quando a gente tiver a oportunidade de fazer. E oportunidade nós temos sempre, né? Começa dentro do nosso lar. Não precisa nem sair lá para fora. Vamos adentrando na hipófise. A gente falou muito dela, né? É uma pequena glândula pesando apenas 4,5 centigramas, situada no centro geométrico do crânio, responsável em produzir vários hormônios importantes. São eles o hormônio tirotrófico, ACTH, o hormônio adrenocórtico-trófico, o hormônio do crescimento, o hormônio do metabolismo das gorduras e hormônios sexuais. Por que eu preciso saber disso? Você não vai lá todo ano fazer aqueles exames de sangue lá? Então você sabe de onde está vindo, pô. A tireoide é uma glândula situada na frente do pescoço, com cerca de 6 centímetros de largura, por 3 a 4 centímetros de altura. Ela produz um hormônio chamado tiroxina, que influi poderosamente sobre todo o organismo. Seu mau funcionamento pode causar o hipertiroidismo ou hipotiroidismo, né? Paratireoides são pequeninas glândulas esféricas do tamanho de um grão de arroz, situadas aos lados da tireoide. Tem valor no metabolismo do cálcio, como acontece na formação dos ossos. O timo é uma glândula essencial para o crescimento do feto e bem maior na fase da infância do que na fase adulta. Está situada na parte alta do tórax, atrás do osso chamado esterno. Pesa de 8 a 12 gramas no recém-nascido. Tem como função principal a promoção, o crescimento e a competência imunológica. As paratireoides e a timo. Muito importante para a nossa imunidade. Muito importante. As suprarrenais são 2 glândulas situadas acima dos rins. Elas secretam um hormônio importante que é a adrenalina, que é lançada na corrente sanguínea durante as emoções, provocando taquicardia, tremores, aumento da pressão arterial, aumento da secreção sudorípara
Esses mecanismos são respostas que o organismo utiliza com reação à agressão do meio exterior. Vamos lá, né, onde está lá a pituitária, a hipófise, a pineal, né, que foi citado, tá bom? Então, a pineal, ou epífise neural, é uma glândula endócrina localizada mais ao menos no centro craniano, também denominada de corpo pineal. Suas funções ainda são matéria de estudo e debate científico, embora seja amplamente aceita no meio acadêmico a teoria de que, pela produção de melatonina, ela exerce influência no regulamento do ciclo do sono e no controle das atividades sexuais e de reprodução. Já no meio espiritualista, desde as mais antigas tradições orientais, essa glândula é considerada o ponto primordial de ligação entre o corpo físico e a alma, espírito no conceito espírita, bem como o órgão responsável pela canalização espiritual, animismo e mediunidade. Pelo que é conhecido o terceiro olho, o olho de Shiva. No movimento espírita, vários autores, como André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, sustenta tal função transcendental. Capítulo 2. A epífise ela é relatada. André Luiz ele começou a observar no trabalho mediúnico luzes dentro do cérebro nessa pineal, luzes azuis. E ele percebeu que essas luzes eram ainda mais fortes daquele médium que estava em trabalho mediúnico. E aí ele ficou surpreso, nossa, né? E aí o Alexandre, que era o instrutor, explicou a ele que realmente ela tem, os médicos ainda, os cientistas ainda do mundo não tinham ainda estudos sobre ela, mas é como se ela fosse aí um veículo, né, de transporte do nosso espírito. Ela é muito ligada ao nosso espírito, corpo físico. Okay? Então, o orientador Alexandre faz as seguintes considerações. Analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem, segregando energias psíquicas. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pode identificar. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Dicionário da Luz. Fluidos. O espiritismo, o conceito fluido é bem mais amplo do que a da ciência oficial. Leon Denis afirma que a matéria, quando se rarefeita, fica invisível, imponderável, toma aspectos cada vez mais sutis, os quais chamamos de fluidos. Na medida que se rarefaz, ganha novas propriedades, entre os quais uma irradiação progressivamente maior, tomando a forma de energia. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. A Gênese, capítulo 14, item 2. Como o princípio elementar universal oferece dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar como estado normal primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade. O primeiro permite os fenômenos espirituais ou psíquicos, o segundo, os fenômenos materiais. Como a vida espiritual e a corporal estão em incessante contato, os fenômenos dessas duas ordens se apresentam ao mesmo tempo. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier. Fluidos espirituais. Os fluidos espirituais formam um ambiente, a atmosfera em que agem os espíritos, extraem eles dos fluidos as substâncias que utilizam nos fenômenos especiais que desencadeiam fenômenos. Esses que, obviamente, escapam à percepção humana. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não como os homens manipulam os gases,
mas com auxílio do pensamento e vontade. O pensamento e a vontade para os espíritos é o mesmo que a mão para nós homens. Olha aí, olha o pensamento, né? Esse avanço que a gente há que se dar, esse passo que nós temos que dar, né? Olha no nosso Mestre Jesus, com mais de 100% da capacidade, o que ele fazia, né? Esse é o nosso caminho, irmos aos mundos angelicais. Hoje nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, mas na medida que nós melhoramos a nossa condição moral, com certeza a gente vai ainda conseguir adentrar esses mundos que vão nos fazer muito mais felizes, com certeza. Fluidos magnéticos. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono, o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta da qualidade do espírito. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual, combinado com o fluido humano ou fluido espiritual, e imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstância, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Gênesis capítulo 14, item 33. É o que acontece na câmara de passe, né? Os espíritos, eles nos envolvem com esses fluidos, juntam-se com os nossos fluidos magnéticos, e nós possibilitamos a aplicação dos passes, em suas diversas formas. O homem em suas dimensões. De novo, né? Falamos sobre isso, nós somos espírito. E para o espírito ele ter a sua condição necessária aqui no planeta Terra, ele cria o perispírito, que ele vai extrair da onde o perispírito? De todos os fluidos aqui disponíveis do planeta Terra, né? E consequentemente o corpo físico. Se fosse em outro planeta mais evoluído, essa condição desse perispírito seria de uma forma mais quintessenciada, mais sutil. Ele já é sutil, mas ainda é considerado para os espíritos ainda mais, para o espírito que nos vê o nosso perispírito, ele ainda é grosseiro, né? Ainda é matéria mais grosseira. E em mundos mais elevados, com certeza, ele é de uma matéria mais quintessenciada, né? E de um mundo mais abaixo da Terra, com certeza ele é mais grosseiro ainda. Livro dos Espíritos, pergunta 93. O Espírito propriamente dito vive a descoberto, ou como pretende alguns, envolvido por alguma substância? O Espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparações, se pode chamar perispírito. Pergunta 135. Há no homem outra coisa além da alma do corpo? Há o liame que une a alma ao corpo. 135a. Qual é a natureza desse liame? Semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E é isso necessário para que eles possam comunicar-se. E é por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. O espírito quer, o perispírito transmite, o corpo executa. O espírito percebe, o perispírito transmite, o corpo sente. E aí, como é que se dá a condição da influência do médium com nossos irmãos? É através do perispírito. Porque
ao desencarnar, o que fica? Fica esse veículo perispirítico, né, no plano espiritual. É aí que ele se dá o contato com o médium aqui na Terra. Bom? O perispírito é o traço da união entre a vida corpórea e a vida espiritual. Contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. Eu vou passar aqui. Aí os centros de força que nós falamos, eles estão distribuídos no nosso corpo perispiritual, né? Lembrando que os plexos estão no corpo físico e os centros de força estão no nosso corpo perispiritual. E eles recebem, e esses centros de força são vórtices. Eles ficam rodando constantemente, buscando essas energias cósmicas de toda a natureza para quê? Para o restabelecimento do nosso espírito, do nosso corpo, do nosso perispírito e, consequentemente, do nosso corpo físico. Então, os centros de força são verdadeiros vórtices por onde os dinâmicos campos magnéticos da personalidade espiritual se ligam ao físico, acham-se entrelaçados no perispírito e no corpo físico, por redes plexiformes, são os plexos, né? Não se acham encerrados no corpo físico, mas no perispírito. São externos ao corpo orgânico. São apoios energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem nas células a especialização. E aí? Isso inicia uma tempestade elétrica no próximo neurônio. Um
mensagens de 100.000 outros neurônios, e cada uma delas chega 1000 vezes por segundo. Essa enxurrada de mensagens é o que faz com que a tempestade elétrica não pare. É essa tempestade elétrica que permite que o cérebro interprete a luz que entra pelos olhos como imagens que podemos ver. Então, só para encerrarmos, né? Sobre a transição planetária que nós estamos vivendo, qual que é o nosso papel enquanto cristãos, enquanto espíritas? O que nós estamos fazendo aqui? Mediunidade não é privilégio. Pelo contrário, se nós estamos em alguma condição mediúnica, devemos colocá-la a trabalho. A trabalho de quem? Dos nossos irmãos. A serviço de Jesus. Fazer a todos o que gostaríamos que fizessem a nós. Sermos solidários, sermos fraternos. É importante sabermos todo esse processo do corpo humano, o que ele faz, o que ele reage, o porquê isso ou daquilo. Mas se nós não buscarmos o nosso aprimoramento moral, a nossa melhora enquanto seres humanos, enquanto espíritos, despindo-nos do egoísmo, do nosso orgulho, buscando fazer a todos que estão à nossa volta felizes, nós não estamos atingindo aquilo que nós nos comprometemos a fazer perante a espiritualidade maior. Lembrando que há bilhões e bilhões de espíritos que querem também vir para cá com essa oportunidade, ainda mais nesse processo de transição. Agora, como é que nós vamos adentrar essa transição? Começa dentro de nós. Porque na medida que nós melhoramos, nós já fazemos parte do reino dos céus. Porque não é um local circunscrito, aqui, ali, acolá. Ele está dentro de nós. Se nós perguntarmos para esses tarefeiros mor, tal como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Ela era feliz, eles eram felizes, fazendo tudo para confortar aquele irmão. Eles já viviam o reino dos céus. Então não precisava ter um lugar circunscrito. Então cabe a nós agora, nesse processo transitório, que a gente, primeira coisa, nos unamos, né? Enquanto cristãos, enquanto espíritas, e que a gente juntos possamos fazer a diferença na vida dos nossos irmãos. E na medida que a gente faz a diferença na vida dos nossos irmãos,
automaticamente nós somos felizes. Porque nós seremos mais felizes na medida que nós fizermos as pessoas felizes. Então essa é a reflexão para nós, aqui, encerrando essa conversa, né? Não é palestra, é uma conversa. E que a gente possa levar para nossos lares, para as nossas reflexões. Semana que vem começam nossas aulas, né? E que a gente possa buscar conhecimento. E esse conhecimento vai nos transformando, vai nos abrindo portas, vai nos abrindo as cortinas que ficam nos nossos véus, né? E elas só estão lá porque a gente ainda não tem o conhecimento total necessário para que elas saiam, ok? Então, obrigado pela paciência, pela indulgência. Valeu. Obrigada. Agora vamos finalizando. Vamos chamando a Isildinha para que ela faça as orações. O seu Mário faça a prece final. E a semana que vem nós esperamos os alunos, hein, gente? Não fujam, hein, por favor. Deixa eu falar só uma coisa. Tudo que nós aprendemos aqui hoje, a gente aprende no curso mediúnico, né? Só que um ano inteiro, né? Você trouxe quase tudo isso em uma aula para nós, né? Então, quem está no primeiro ano mediúnico vai ver sobre a epífise, sobre o perispírito, sobre os plexos, mas tudo isso, né? De uma maneira bem mais tranquila, né? Ele trouxe um rebuscado e foi muito bom, né? Mas venham estudar conosco que vocês vão aprender tudo isso, porque isso é muito mais maravilhoso. Jesus disse assim, que nós somos deuses, né? E mesmo aquele espírito do índio, do caboclo, daquelas pessoas que quase não têm conhecimento, manobra tudo isso com grande facilidade, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos visualizar a imensa luz de Jesus e vamos nos sentir iluminados por essa luz e vibrarmos muita paz, muito amor, muita luz para todo o planeta Terra, para todos os povos e nações que se encontram em conflitos, que eles tenham a paz, para o nosso Brasil, para os nossos governantes, vibrar que eles dirijam com muito discernimento. Vamos vibrar por nosso estado de São Paulo, para a nossa cidade de Calheiros. Vamos vibrar por todos os irmãos que neste momento não têm um lar, não têm um pão de cada dia. Vamos vibrar aos hospitais, aos todos que se encontram acamados, aos idosos, às crianças, aos orfanatos, a todos que não têm um lar. Vamos vibrar para todos os nossos familiares, para os nossos lares, para todos que não puderam aqui chegar nesta noite, para receber um pouco desse aprendizado. Vamos vibrar para que possamos continuar no caminho do bem, da paz, do amor. Vibrar para que possamos ser pessoas melhores a cada dia e que possamos fazer uso desse ensinamento do Cristo e colocar isso em nossa vida, em nossos dias, no nosso trabalho e no nosso caminho. É sempre. Graças a Deus. Vamos agradecer esses ensinamentos recebidos hoje. Vamos agradecer o que o Nelson falou a respeito da gente se melhorar cada vez mais. Agradecer a oportunidade da gente estar aqui reunido para poder falar de Deus, para poder falar de Jesus, para poder falar de conhecimento, para poder falar de Espiritismo. Agradecer essa casa bendita que Deus recebe para cada vez mais nos ensinar ao caminho do bem. Graças a Deus. Graças a Deus.